Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. Você sabe que a gente está batendo um papo com os pré-candidatos à Prefeitura de Rio Branco. No programa de hoje, nosso convidado é o pré-candidato do PT, Marcos Alexandre. E ele está aqui respondendo as perguntas dos internautas. E vamos para mais uma. Mais uma pergunta dos internautas aqui. Ô Marcos, essa pergunta aqui da dona Noêmia Julião. Ela disse: senhor Marcos Alexandre, já que o senhor é do DERACRE, faça a gentileza de visitar as ruas dos colégios que ficam localizados no bairro Belo Jardim, principalmente quando chove, viu? Acho que ela está fazendo uma cobrança para o senhor aqui, para o senhor ver lá a situação da rua. Alan, eu estive no Belo Jardim, nós temos 2 bairros lá, o Belo Jardim 1 e o Belo Jardim 2, naquela região do nosso 2º distrito. Nós estamos agora no programa Ruas do Povo, contratando no próximo mês todas as ruas que faltam serem asfaltadas no Belo Jardim. Então, essa obra vai ser feita? Vai ser feita. E com um componente ainda, nós temos 2 ramais lá, que são ramais e ruas, que é o da Zezé e do Macarrão, que nós incluímos com o pedido da comunidade. Nós estivemos lá pessoalmente, porque eles são tradicionalmente conhecidos como ramal, mas as casas já estão bastante ocupadas ali ao longo. Então, o ramal da Zezé, o ramal do Macarrão, o morador do Belo Jardim sabe do que eu estou dizendo, e nós estivemos lá. Inclusive, a reunião foi em uma das escolas. É pertinente a pergunta, mas o programa Ruas do Povo vai atender todas as ruas do Belo Jardim 1 e Belo Jardim 2. E a Edna Passos diz o seguinte: boa noite, Alan Rick, Marcos Alexandre. Ela pergunta das tuas principais ações, as ações prioritárias para serem realizadas de imediato na capital acreana e quais seriam e qual é o planejamento do seu mandato. Você já respondeu essa quando falou do trânsito? Ou você quer dar uma pincelada aqui? Não, eu só queria dizer que nós estamos fazendo, Alan, um ciclo de debates na Frente Popular, todos os sábados. Já fizemos 4 encontros abertos lá na Secretaria de Educação para debater cada um dos temas. Fizemos de transporte e trânsito, fizemos sobre educação, fizemos sobre cultura, lazer, tivemos reunidos agora sobre a Secretaria sobre saúde. E nesses debates nós vamos construir as diretrizes para o plano de governo. Agora, a legislação eleitoral exige que você, no momento da inscrição da candidatura, Alan, apresente o plano de governo. Isso é muito bom, porque é um compromisso do candidato. Exatamente. Então, nós vamos fazer um plano de governo que não é um plano de governo para cumprir cartorialmente o que o TRE pede. Nós vamos fazer a nossa proposta, vamos debater com a sociedade e mostrar. Nós temos um projeto, um plano que foi debatido, discutido amplamente e vamos apresentar isso durante a campanha. Andréia Lima faz a seguinte pergunta: senhor Marcos Alexandre, o que o senhor mudaria na gestão de Raimundo Angelim? Onde o senhor acha que o atual prefeito falhou? Boa pergunta. Boa pergunta, Alan. Porque o prefeito Angelim é um bom gestor. O prefeito Angelim vai fazendo uma excelente gestão, se dedicando a vida dele para cuidar da nossa cidade. Eu não diria mudar, Alan, eu acho que nós temos que continuar as transformações. Mas o senhor acha que o prefeito falhou em alguma etapa da sua gestão, como ela diz aqui? Não acho que ele falhou. O prefeito Angelim vem se dedicando muito com a sua equipe. É claro, Alan, o prefeito Angelim recebeu o Rio Branco, a cidade, a prefeitura, fechando meio-dia. A prefeitura trabalhava meio período, Alan. Não tinha nem secretaria de agricultura. Não tinha secretaria de agricultura no município. Nós tínhamos uma situação, como eu falei, do trânsito, que o terminal urbano tinha uma baia que o ônibus atolava. Nós tínhamos uma condição na cidade. Eu vou dar um dado, Alan. Quando o Angelim assumiu, nós tínhamos pouco mais de 300 quilômetros de ruas asfaltadas. Hoje nós temos 500. Então, quase 1/3 de tudo que foi feito na cidade, que vai completar 130 anos, foi feito na gestão do prefeito Angelim. E agora, com Ruas do Povo, nós estamos atacando os 300 quilômetros que faltam. Faltam 2.020 ruas sendo asfaltadas na nossa cidade. Então, foi um trabalho muito grande, criou as bases. O prefeito Angelim aprovou o plano diretor de transporte e trânsito, o plano diretor da cidade. Agora, nós temos que continuar os investimentos e as transformações. Muito bem. Próxima pergunta da Claudete Arruda. Ela diz o seguinte: o senhor que conhece muito bem as vias urbanas, está aqui, ó. Ela fala aqui de obras estruturantes em Rio Branco, duplicação de pistas com Isidora Parente Getúlio Vargas, que o senhor já falou aqui. E aí tem a pergunta do João Marcos Luz, pré-candidato Marcos Alexandre. Qual é a importância de um plano diretor? Rio Branco tem um? Tem um plano diretor, Alan, que foi aperfeiçoado, avaliado, amplamente discutido na gestão do prefeito Angelim e está passando por uma atualização agora. Eu acho que o mais importante do plano diretor é estabelecer as regras para a nossa cidade. Nós temos o aquífero no 2º distrito que tem que ser preservado. Nós temos regiões na cidade hoje, nós vimos agora com a alagação, que são áreas de risco. Vou citar, nós temos ali a região da Rio Grande do Sul, Papoco, Preventório. Nós temos no bairro Ayrton Senna, no Cidade Nova, problemas de erosão.
temos na Calha do São Francisco, lá na Joaquim Macedo, no bairro das Placas. Então, essas áreas não podem ser ocupadas. O plano diretor diz isso. O plano diretor estabelece regras para o setor imobiliário. Não é em qualquer lugar da cidade que você vai construir uma torre de 20, de 15 metros de Logo, o plano diretor andares. também já estabelece a retirada de famílias de áreas de risco. De áreas de risco. Como Taquari, como Baixada da Bitasa. Baixo da Bitasa. E aí, o senhor tem projeto para isso? Alan, assim, o governo está construindo agora, vai iniciar um projeto de construir a Cidade do Povo, lá no 2º Distrito, para 10 mil moradias. A prefeitura tem que se inserir no projeto, como está fazendo, para que essas regiões onde nós temos áreas de risco, as pessoas possam se deslocar para um local com infraestrutura, com água, com esgoto e com segurança. Mas uma pergunta que eu ouço na rua, você não acha que o local escolhido é muito distante? Eu acho que não, Alan. Eu vou dar o exemplo do aeroporto de Rio Branco. O aeroporto atual de Rio Branco é o 3º. Fizemos um lá no Aeroporto Velho, a cidade cresceu. Aí fizemos um ali na área do 2º Distrito, a cidade cresceu e agora o aeroporto está distante, são quase 9 quilômetros depois do Universitário. Precisou fazer 3 pistas. Então a gente tem que pensar a cidade de maneira grandiosa, nós não podemos pensar a cidade de maneira pequena. Rio Branco é uma cidade hoje, médio porte, mas é uma capital do estado. Então se a gente pensar em colocar a Cidade do Povo num local que nós não tenhamos condições de garantir o acesso facilitado, de garantir que tenha área verde, porque a gente vê muitos loteamentos e aí a cidade cresce, a área verde é ocupada por algum motivo, né, que não seja o mais correto. Eu acho que o local é adequado, nós sabemos que aquela região tem um abastecimento de água adequado, tem acesso pela BR-364, o terreno é um terreno bom para se construir, e aí as áreas verdes todas vão ser feitas, a taxa de ocupação é pequena, por isso que eu acho que é muito acertada a solução da Cidade do Povo. Muito bem. Marcelo Lima faz a seguinte pergunta. Candidato, pré-candidato no caso, se as suas contas que foram aprovadas com uma rapidez que causa estranheza pelo TCE, se elas forem reprovadas em uma prestação mais apurada feita pelo TCU, pois muitos dos recursos que passam pelo órgão do qual o senhor é diretor são oriundos do governo federal. O senhor teme que suas contas sejam reprovadas pelo TCU? De maneira nenhuma, Alan. Acho que a pergunta é pertinente porque hoje todo gestor público está sujeito aos órgãos de controle. O caso do Tribunal de Contas... Com relação às obras da BR. Do Tribunal de Contas que ele começou citando, eu queria aproveitar e esclarecer. Nós tivemos a ressalva da questão da conciliação bancária, que quem faz é a Secretaria da Fazenda. Foi uma questão de conciliação bancária que rapidamente a gente explicou. Não é rapidamente foi aprovado, rapidamente nós apresentamos a justificativa e a pendência foi sanada. E com isso as contas foram aprovadas. Nenhuma conta nossa na gestão no DERAC foi reprovada, sequer com algum problema de irregularidade. Em relação ao TCU, Alan, quando eu cheguei no DERAC, estávamos diante de um grande desafio, que era concluir a BR-364. Nós tínhamos aí mais de 3 mil metros de pontes para construir. Foram mais de 20 pontes construídas só durante a nossa gestão à frente do DERAC. Tínhamos que ligar Sena Madureira a Feijó, tínhamos que fazer a variante lá em Cruzeiro do Sul, tínhamos que ligar o Rio Liberdade da continuidade para ligar até Tarauacá, ligando Tarauacá a Cruzeiro. E olha, depois de 4 anos, investindo 1,5 bilhão, o gestor tem que estar preparado para apresentar, se necessário for, esclarecimentos aos órgãos de controle. É natural que isso aconteça. Não tem nenhuma situação hoje de órgão de controle que não esteja respondida, Alan. Vamos à pergunta do Aurimar Aragão. Amigo Alan, pergunte ao pré-candidato qual a proposta dele para a área cultural do nosso município, já que, na minha opinião, hoje a atual gestão está deixando a desejar na área cultural do nosso município. Eu acho que a cultura tem que permear toda a nossa cidade, Alan. Nós temos, eu cito o exemplo das quadrilhas. Nós fazemos aí o Festival Caipira, as quadrilhas se apresentam. Eu acho que nós temos que levar a apresentação das quadrilhas para os bairros. Por que não fazer uma apresentação lá no Taquari, lá no Montanhês e no Lavocá, fazer uma apresentação no Santa Quitéria, lá no Vila Nova Jerusalém, a prefeitura ajudar. Ou é o quê? É o transporte, a alimentação? Acho que com pouca coisa a gente faz muito. Uma estrutura, um local, né, para se apresentar. Adequado. Isso é cultura. Outro projeto que a gente tem, que eu vi o exemplo nos abrigos que nós ficamos responsáveis lá na Expo Acre, eu vi lá uma tenda, um projetor e passando o filme para as crianças. E as crianças todas assistindo uma atenção. Então eu acho que a gente tem que levar o cinema para os bairros. É uma tenda, um data show, um projetor, um bom filme e uma pessoa para coordenar o trabalho. E assim a gente levar o cinema, bons filmes educativos para todos os nossos bairros. Verdade. Então essa é uma proposta nossa. Acho que a gente tem que sim levar a cultura. E outra coisa, Alan, é os festivais de música. Onde eu estudei,
em Ilha Solteira, nós tínhamos um festival de música que mobilizava toda a cidade, com a juventude que é o futuro, que representa a força de trabalho que a gente tem daqui a décadas. E o festival de música é a coisa mais linda, né? Então é a expressão cultural da cidade. E nós vamos sim implantar um festival municipal da cultura, de música, vamos com premiação de preferência, com premiação, né? Claro. Tem que haver competição em tudo que a gente faz. Claro. Chamar as universidades, chamar as escolas, fazer um festival de música que seja todos os gêneros. Foi num Festival Universitário da Canção que os Los Porongas despontaram, é bom que se diga, né? Eu estava lá assistindo, inclusive, ver aquelas presepadas do Diogo e a turma dele. Do Diogo, que é uma boa. Muito bem. Mais uma pergunta aqui do Marcelo Lima, ele diz o seguinte: pré-candidato, a BR-364 até Cruzeiro do Sul já teve muitos pais e o senhor é tido como um desses pais. Pergunto, o senhor como engenheiro possivelmente conhece bem as estradas de São Paulo, ou ainda aqui, mais pertinho, a própria Estrada do Pacífico na parte peruana? A qualidade dos serviços prestados nessas estradas são de deixar qualquer acriano de queixo caído. Há 2 meses fui a Tarauacá e confesso a minha decepção quando vi a estrada apartando, desmoronando e o asfalto se desfazendo como farinha em muitos lugares. A sua gestão no Deracre não questiona a qualidade desta obra, sendo que estamos pagando um preço caríssimo pelo quilômetro de asfalto? Se o senhor é o pai da BR-364, o que o senhor vai fazer para resolver essa questão? A pergunta é pertinente, Alan, e a gente tem que tratar esse assunto com bastante responsabilidade. Construir no estado de São Paulo, construir, por exemplo, esse trecho que sai ali de Assis Brasil, é diferente do que construir nossa região. Primeiro que a gente tem aqui em relação a São Paulo e outros estados, o dobro do regime de chuvas. Chove quase 2.000, 2.300 milímetros por ano. A média no país é 1.000. Depois, os nossos solos são totalmente diferentes do que o solo das outras regiões. Quando você vai já na engenharia, a Tabatinga, que é o que a gente sempre fala, é o solo mais inadequado para se fazer rodovia. Mas não é por isso que o quilômetro é caro? Para que seja feito bem feito? Mas, Alan, a questão é a seguinte, o quilômetro não é caro, não é só por isso. Nós temos que trazer a brita lá do Abunã. A nossa brita sai do Abunã andando 600 quilômetros em Caçamba. Isso encarece. O nosso combustível também, as refinarias estão em Manaus. O asfalto sai de Manaus, navega de balsa, pega uma carreta e vem. O seixo sai lá da fronteira com a Colômbia, dá 4.000 quilômetros. Então, o que encarece não é só a condição do nosso solo, mas é a posição geográfica para você levar os insumos para as obras. Além de tudo isso, você tem um regime pluviométrico de chuvas muito superior e um solo que não ajuda. Então, aí é que está o nosso desafio. Construir rodovia no nosso Acre tem 2 realidades. Uma é no Vale do Acre. Quando a gente pega a BR-317, você vê uma rodovia que apresenta poucos problemas. Nós estamos quase que em cima da jazida de Pissarra, quando a gente sai daqui e vai para a divisa com o Amazonas, né? Que é um local com subleito excelente, a região de Acrelândia, Plágio de Castro. Mas quando você sai do Bujaria, a Pissarra acabou. E aí você vai encontrar um material de uma qualidade inferior só lá em Cruzeiro do Sul, que é um material arenoso, bom para trabalhar, que a gente usou na restauração até o Liberdade. Então isso nos impõe muitos desafios. Esse foi o primeiro inverno da rodovia aberta em 43 anos. Se fosse fácil, já tinha sido feito, Alan. O esforço foi muito grande para chegar até aqui, para garantir que nesse inverno a estrada não fechava. E não fechou. Não fechou e não vai fechar nunca mais. Uma coisa é importante, esse foi o inverno mais difícil, porque foi o primeiro. Nós temos ele falou São Paulo, né? A média é 1 bueiro por quilômetro. Aqui nós temos 3 dispositivos de drenagem, ou bueiro, ou ponte, ou galeria. Então a nossa obra é quase que uma obra de drenagem. Mas ele fala também da fiscalização das próprias empreiteiras que fizeram, cobrar que elas refaçam a obra. Nós temos equipe de fiscalização, de supervisão, todos os ensaios são avaliados, o TCU todo ano audita a rodovia, nós não tivemos nenhum embargo na obra nesses últimos 14 anos. Então tudo o que pode ser feito para garantir a qualidade, nós estamos fazendo. Vamos para mais uma pergunta dos internautas aqui. Está aqui o Gemil Júnior. Senhor Alexandre, vemos hoje que nossos atuais governantes, ambos do PT, têm perfis muito diferentes. O prefeito Angelim é muito tranquilo e equilibrado em suas falas e no tratamento dispensado aos adversários políticos. Já Tião Viana me parece raivoso em muitas de suas falas. E eu pergunto, qual é o seu perfil? Equilibrado ou raivoso? Alan, é difícil falar da gente, mas é as pessoas que me conhecem, que se relacionam comigo no trabalho, a minha família, que poderiam falar melhor. Até você, não é a primeira vez que eu venho aqui dar entrevista, aliás, toda vez que a gente vem aqui é muito bem recebido e acho que é difícil falar. Eu acho que a gente não pode fazer a política com rancor, com raiva,
Assim, me permita divergir do companheiro, que eu não vejo o governador Tião Viana tratando os assuntos com rancor. Pelo contrário, eu vejo o nosso governador com muito carinho quando trata a coisa pública, com muito respeito, ética, trata as pessoas muito bem. Eu tenho participado de diversas reuniões e me permita divergir da coisa. Agora, sobre mim, acho que as pessoas que me conhecem, que estão vendo, é que podem falar melhor. Gente, nosso tempo está estourado. Produção, dá para a última pergunta? Ainda dá tempo? Não dá. Não dá tempo mais para a última pergunta? Dá não. Então, estourou o nosso tempo. Marcão, obrigado pela tua vinda. Sucesso para ti. Muito obrigado por você participar conosco desse debate. Muito obrigado você de casa, que participou conosco também pelas redes sociais. Sucesso para ti, Marcos. Obrigado, Alan. Queria parabenizar a TV Gazeta, porque está saindo na frente com as entrevistas. A gente espera ter uma campanha assim, de discutir propostas, ideias, poder trabalhar e cuidar da nossa cidade. Eu acho que a campanha está vindo, nós temos que elevar o nível, Alan, e discutir os problemas e as soluções para Rio Branco. É isso que a gente quer, poder trabalhar e discutir a nossa cidade e ter oportunidade de vida, de cuidar da nossa cidade. É um sonho e eu tenho certeza que a gente vai fazer uma campanha bonita, alegre e uma campanha que possa tocar o coração das pessoas. Obrigado, Marcos. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Muito obrigado aos internautas. Um beijo a todos. Fiquem com Deus no coração. E amanhã, o nosso convidado é Tião Bocalon, do PSDB. Até lá.